Eu gostaria de pedir aqui aos senhores vereadores, quebrando aqui o protocolo, para a senhora Michele Borges falar aqui 10 minutos. Gostaria, se todos concordam. Ok. Gostaria de chamar a senhora Michele. Bom dia a todos. Eu saúdo os excelentíssimos vereadores, na pessoa do vereador Marcos Lucena, na verdade, na pessoa da esposa dele, da minha amiga Tâmara Lucena, que está fazendo idade nova hoje. Parabéns, Tâmara. E eu saúdo aos presentes e a todos aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais. Na verdade, eu pedi para usar essa tribuna só para prestar alguns esclarecimentos, né? E eu sei que essa casa sempre está de braços abertos para acolher-nos, enquanto sindicato, né? E temos representações de professoras aqui. E, assim, hoje eu queria esclarecer, porque às vezes a gente vê... há pessoas, colegas de trabalhadores da educação, que nos procuram no WhatsApp, no PV, na rua, e a gente fica repetindo a mesma história, não é? Então, é bom que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que o Sinteal vem fazendo desde o ano passado para cá, porque o Sinteal é um sindicato de luta dos trabalhadores em educação, mas não somente no reajuste, né? Porque nós temos outras lutas. E, assim, eu estou afastada de sala de aula, que é um direito por lei, para ficar somente no Sinteal. E agora eu estou vendo como é difícil, porque a gente quase não tem tempo. É muita coisa para a gente resolver, para a gente lutar, para a gente correr atrás. E a gente sempre está na correria. Então, eu pontuei algumas coisas aqui para que a gente esclareça para a população capelense e para os colegas trabalhadores da educação de Capela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela força que essa casa sempre tem dado nas nossas lutas sindicais. O ano passado, nós tivemos o apoio de todos os vereadores, que foi imprescindível para que a gente conseguisse a nossa vitória. Alguns não entendem como vitória, né, porque algumas pessoas têm um entendimento um pouco diferente, mas a gente sabe que o direito do trabalhador é através da luta sindical. Nenhum gestor ele dá direitos a trabalhadores se o sindicato, não é através e com apoio de outros órgãos, não for atrás desses direitos. Nós, recapitulando o ano passado, quando nós começamos a nossa luta pelo reajuste salarial, de início o gestor ele disse que seria 0%. Eu acho que muita gente está lembrada aqui, não é? E nós continuamos na luta, porque a luta não é só eu, o Terto e a diretoria do sindicato. A luta é a base, é a categoria. E quando a categoria diz vamos lutar, então a gente vai lutar, né? E depois de muitas lutas, veio uma proposta de 3% sem retroativo. Nós levamos essa proposta para a categoria, houve até uma votação secreta, porque muitas pessoas se sentiam... talvez coagidos, não sei muito bem. Então, fizemos essa eleição secreta e a categoria não aceitou os 3% sem retroativo. Eu acho que os vereadores lembram. Então, nós fomos para a greve, deflagramos greve e exigimos, e ele deu uma proposta de 3% com retroativo a agosto, dividido em 3... No final, pagou em 2 vezes, mas era dividido em 3 parcelas. E, no final, a greve foi decretada ilegal, porque a gente sabe que isso acontece mesmo, mas a nossa luta valeu a pena, porque nós conseguimos, né? Ficou acordado para que, em novembro, se houvesse possibilidade, daria mais de 2%, mas, como isso ficou na lei, que se houvesse possibilidade, não houve, né? Claro que não haveria. Então, mas nós fomos vitoriosos. Mas o Sinteal,
ele não é somente luta por reajuste, como eu já disse, né? Alguns colegas, eles perguntam, quando começam as greves? E eu quero esclarecer, gente, que greve é o último recurso que a gente usa enquanto sindicato. Para haver greve, é necessário haver a coletividade, haver debates, haver reuniões com os gestores, não é? A gente vai para a reunião com os gestores, com o secretário, com o prefeito e traz a proposta para a categoria. Se a categoria não aceitar, a gente vai ter que ter paralisações de advertência, no mínimo 3, para poder deflagrar uma greve. Não é assim. E a gente sabe, enquanto professores e trabalhadores da educação, que a greve não é uma coisa boa para a educação, nem para o aluno, nem para o funcionário, que depois tem que fazer, tem que pagar. E a gente sabe que quando a gente vai repor uma aula, não é igual a uma aula dada normalmente. Quem é professor sabe, quem é aluno sabe, que uma aula reposta não é a mesma coisa de uma aula dada no seu dia certo, né? Então, a gente espera que esse ano o gestor tenha... pense melhor, não é? E veja o que é que ele pode fazer nas possibilidades da prefeitura e que a categoria veja também. Nós ainda não começamos essa negociação porque nós já enviamos ofício à secretaria no dia 21 de fevereiro deste ano, viu, gente? Nós já começamos em fevereiro e não houve resposta. Então, agora em abril, no dia 3 de abril, foi enviado outro ofício pedindo uma reunião com a secretária, com o gestor, e amanhã, às 9 horas, é que nós iremos nos reunir com eles para ver qual é a proposta que eles têm para nos dar. Eu espero que seja, que o gestor se sensibilize, para que a gente não tenha que passar por tudo aquilo que nós passamos o ano passado, porque é desgastante, né? A gente sabe que é muito desgastante. Então, nós temos outros pontos aqui que eu gostaria de citar, sobre o trabalho do Sinteal. O Sinteal não está parado. O Sinteal, ele fez pressão e vários ofícios pedindo a eleição para diretores, que foi feita agora há pouco, todos sabem, e o Sinteal estava lá presente, dando todo o suporte desde o início, não é? Mandamos ofícios e exigimos que fosse feita a eleição de diretores, que faz parte da gestão democrática, né? Nós também fomos informados por um trabalhador da educação de que havia um erro na tabela do pessoal de apoio. Isso aconteceu em novembro de 2018, em meados de novembro. Nós imediatamente procuramos a secretária e o setor financeiro, a moça do setor financeiro, veio a nós e disse que realmente a tabela estava incorreta, que seria corrigido aquele, se não me engano, mais ou menos R$ 52,00 que está a menos, que seria corrigido naquele mesmo mês. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. E a justificativa que nos foi dada foi que falta algumas porcentagens serem achadas, algum documento na Secretaria de Educação da Prefeitura, das porcentagens que foram concedidas por gestores anteriores. 2011, se não me engano, e outro ano que eu não estou lembrando agora. Mas nós estamos sempre cobrando. Aí as pessoas de apoio também nos perguntam, e nós estamos sempre cobrando. A secretária disse que nesse mês de abril iria nos dar uma resposta com relação a isso, porque ela assegurou que corrigiria essa tabela. Da mesma forma, o pessoal que chama agente administrativo também estão com um erro no salário, que eles estão equiparados com o pessoal de apoio, porque houve um problema não, quando mudou para a database ser igual para todo mundo, ainda continuou se dando o aumento do pessoal de apoio, o federal, do aumento do mínimo, e a database. Por isso que o pessoal cresceu. Claro que não vai ser retirado mais esse direito, mas aí vai se fazer algo para que isso seja corrigido. Mas o Sinteal sempre está cobrando. Se as coisas fossem do jeito que a gente quer, já teria resolvido esse problema. Nós também viemos lutando
porque a gente sabe que o Sinteal é coletivo, mas também tem as lutas individuais dos trabalhadores. E nós lutamos com relação à lotação de alguns professores. Teve um professor aqui, que é o meu amigo o Antônio Moraes Teixeira, meu amigo pessoal, que o pessoal ficou mais sabendo do que aconteceu com ele. Mas também teve outras pessoas que procuraram o Sinteal, procuraram o sindicato, com questão de lotação. E nós resolvemos, nós conversamos e nós resolvemos. Então, é isso aí. Agora, o que a gente precisa, na verdade, é que haja o apoio, que haja o repasse do convênio que nós temos, que os filiados aqui em Capela têm com a prefeitura. Vocês sabem que quando a gente se filia, a gente assina um documento autorizando a prefeitura a descontar 1% e repassar para o sindicato. E isso não vem acontecendo desde novembro de 2017. A gente sabe que isso é para enfraquecer a luta do sindicato, mas parece que foi o contrário, porque a luta aumentou, não é? Mas aqui em Capela não está havendo esse desconto. E eu já fui conversar com o doutor Tardelli, que é do setor jurídico da prefeitura, amigavelmente, até porque os colegas professores da educação estão perdendo alguns direitos que eles têm de desconto, de convênios, não é? E falei com ele e até agora não voltou esse desconto. Pediram agora que a gente faça uma lista, já fui em algumas escolas, para o pessoal rubricar e refazer uma coisa que já está na pasta lá do setor pessoal. Tem uma ficha dizendo: eu quero que desconte do meu salário. Então, não há necessidade disso. Só é pegar as fichas, lá tem a lista e descontar, porque é um direito do trabalhador. Aquela lei que houve foi aquele desconto anual da CUT, que foi retirado. Mas esse desconto aqui é um convênio, né? Então, nós queremos também assim, pedir o apoio dos vereadores com relação a isso. Mais um ponto, não sei se já passou o tempo. Mais um ponto que nós temos aqui, que nós estamos em luta, é com relação ao ponto eletrônico que está sendo colocado nas escolas. Nós não estamos nos opondo não ao ponto. Nós sabemos que é lei, que o ponto eletrônico é lei. E nós queremos cumprir a lei, mas tem que ser cumprida dos dois lados. E a lei, eu anotei até aqui, a lei nacional, que é uma portaria 1510 de 2009, no seu artigo 11, no parágrafo 2º, ele fala que o trabalhador, certo? O trabalhador, ele tem direito a cada batida, ele tem direito a um comprovante físico. Por exemplo, a gente sabe que antigamente tinha aquele ponto com o cartão, né? Você batia, você tinha um cartão na sua mão, como comprovação que você esteve na sua localidade de trabalho. Tem outros lugares, como em Atalaia, que é o ponto digital. Coloca o dedo lá e em cima sai o papelzinho. Toda vez que você marcar ponto de entrada e de saída, tem um papelzinho. Aqui em Capela nós temos um ponto mais moderno, que é um ponto facial, não é? E não tem nenhuma comprovação de que o cidadão colocou o rosto lá. Nós somos a secretaria, já conversamos com a secretária, e de imediato arrumaram assim um jeito e disseram que a comprovação vai ser o ponto normal que se assina. Aí estão mandando os trabalhadores botar a cara e assinar o ponto. Agora eu pergunto aos senhores vereadores, se eu quiser, se a comprovação é a assinatura, e eu quiser só assinar e não quiser colocar a cara, e disseram assim: você faltou? Não faltei, olha aqui, eu assinei. Então, eu pergunto aos senhores vereadores, de que está servindo o ponto facial? Né? Então, a gente quer que a lei seja cumprida na sua totalidade, não é? Se nós temos que esperar, não podemos passar 1 minuto, nós temos que botar nossa cara na entrada e na saída, nós queremos o nosso direito, que é a comprovação que nós estivemos lá. E cada marcação, entrada e saída. Se o camarada entra de 7, sai de meio-dia, ele tem duas marcações, então tem 2 comprovantes. Se ele entra de 1 hora e sai de 5, mais 2. Porque a lei diz isso. Então, se é para cumprir, vamos cumprir a lei na sua totalidade. Mais um ponto aqui que nós gostaríamos de falar, que eu gostaria até de esclarecer, é sobre a avaliação de desempenho do profissional da educação, que os vereadores também já devem estar a par, de que esse ano é um ano de que se há uma mudança de letra, progressão
de quem entrou no concurso de 98, nós temos um aumento de 6%, nós teríamos, no caso, esse aumento de 6%. Aí agora, há essa avaliação de desempenho. Tudo bem, também é lei, está no artigo 10 do PCCV. Mas o artigo 10 do PCCV deixa muito em aberto quais são os critérios para que o funcionário seja avaliado. Está aberto lá. Há um decreto que eu ainda não tive em mãos, esse decreto disseram que ia mandar para a gente, até agora não mandaram, o decreto 23 de 2018, onde estipula esses critérios. Mas a gente ainda não tem. Aí chamaram a consultoria Falcão, deram uma oficina para demonstrar como era que seria feito. Já fizeram algumas comissões, inclusive eu não pude participar, que eu estava enferma no dia, mas há algumas comissões, para que se haja um plano de metas que o funcionário da educação, o trabalhador da educação... Eu gostaria, só um momentinho, gostaria de pedir aos senhores vereadores mais 10 minutos. Obrigada. Pois não. Então, há um plano de metas, vai ser feito esse plano de metas. Eu entendi assim, estou passando o que foi passado na oficina. Vai ser feito um plano de metas com uma comissão para que o funcionário venha a cumprir todas as metas estipuladas ali, para que ele, a partir daí, conseguindo média 7, ele receba os 6% que lhe é de direito. Ok. Só que a forma desse critério, nós sabemos que nós temos pessoas que não têm maturidade para isso. E essa forma de critério avaliativo, ela deixa a desejar. Por quê? Pode ser usado como uma arma contra o trabalhador. Se a coordenadora, eu não estou especificando um ou outro, eu estou dizendo algumas pessoas que não têm maturidade. Se a coordenadora quiser não colocar que aquela meta foi alcançada pelo trabalhador, vai ficar a critério dela. A não ser que haja uma fiscalização bem séria com relação a isso. A moça lá me garantiu da consultoria que essas metas seriam feitas junto, o plano de meta seria feita junto com o trabalhador. Por exemplo, a minha coordenadora, junto comigo, nós iríamos traçar metas e, ao final de 6 meses, nós iríamos ver se aquelas metas foram alcançadas. Não é isso, Kalina? E, exatamente, ou profissionais da mesma área. Poderia ser individualmente, ou com 2 profissionais da mesma área, ou só. A comissão é o coordenador, 2 profissionais da mesma área. Isso. Então, se for feita essa avaliação dessa forma, com a participação da pessoa e com a participação dos colegas e da coordenação, ótimo. Agora, o que eu desejaria e peço aqui que haja um entendimento sobre isso. Mais uma pergunta aos senhores vereadores. Quem é, na educação, que sabe dizer se o coordenador ele está dando suporte para que o professor faça seu trabalho bem? É o professor ou é a secretária que está lá na Secretaria da Educação? Acredito que seja o professor. Então, que essa avaliação seja feita. Coordenador avalia professor e professor avalia coordenador. E professor avalia diretor. E professor avalia as outras pessoas. Por quê? Porque eles estão trabalhando no mesmo setor de trabalho e quem conhece o trabalho do colega é o colega que está com ele. Né? E eu acredito que aquele coordenador, aquele diretor que faz seu trabalho certo também não vai se opor a isso. Né? Para que não sirva de arma, só vá daqui para lá e não venha nada de lá para cá. Então, é esse assim, o ponto que nós, enquanto Sinteal, estamos batendo. Certo? E outra coisa também. Muitas pessoas se sentindo tristes, porque você sabe que a gente que é trabalhador, a gente fica contando com aquele dinheirinho. Já tinha gente fazendo conta nos 6% que ia aumentar tanto no salário em agosto, porque era certo. Né? E agora, o que é que acontece? Há um entristecimento da população, do trabalhador, por quê? Você não vai ter agora em agosto mais. Só ao final de 6 meses, que é lá no final de novembro que vai sair a nota. E só vai ter o aumento, se tiver,
no final de novembro. E se você não alcançar a meta de 7 pontos, aí você vai ter mais 6 meses para ser avaliado. Aí vai empurrando isso com a barriga e não chega esse aumento. Minha gente, isso é angustiante. Isso adoece o trabalhador. Nós temos que pensar também na saúde física e mental do trabalhador, não é? Então, que a gente venha a ter assim, uma sensibilidade maior, porque a gente fica à mercê de certos... assim, eu sei que há leis que são para o bem, mas a gente também pode interpretar a lei e pode ver a parte humana. A gente precisa ver mais a parte humana, não é? Seria bom se nós mesmos dessemos nosso aumento e a gente mesmo aprovasse. Como... Acho que vereador é assim, né? O vereador aprova o próprio aumento. Claro, dentro do limite, né? Mas é do orçamento. Mas não é ele mesmo que aprova? Era bom que a gente fosse assim, não era, Kaline? Mas que pena que não é. Então, era sobre isso que eu queria falar. E com relação ao reajuste, mais uma vez, que esse ano é de 4,17%, vai baixando, né? Cada ano está baixando. 4,17%. Mais uma vez eu peço que o gestor tenha mais sensibilidade e que veja aí o que é que ele pode fazer. Nós temos a estimativa aqui que eu anotei do ano passado, do repasse do Fundeb, que foi de 17.137.682,04. Mas o consolidado mesmo, que foi creditado em conta, foi maior. Foi R$ 18.352.515,87. Esse ano nós temos uma estimativa menor mesmo. Né? Estimativa de 16.677.000, por aí, uma estimativa menor, 12% menor. Mas isso não quer dizer que no final vai ser isso tudo aqui. Vai ser só isso aqui, né? Porque a gente sabe que o repasse no final é maior. Que tem algumas formas de se fazer. E sobre essa parte, depois o Teto vai vir aqui, porque essa parte orçamentária é mais com ele, para que a gente discuta melhor se os excelentíssimos vereadores consentirem que ele use essa tribuna. E no mais, eu agradeço a todos pela oportunidade, que Deus abençoe a todos. Obrigada.